Bom, explicar agora em que consiste a mecânica newtoniana. A primeira lei é: se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração. Então, se está em repouso, permanece. Se em movimento, vai continuar. Segundo a lei de Newton, a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Então, F resultante é igual a massa vezes aceleração. A terceira lei de Newton. Quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em módulo e têm sentidos opostos. Bom, e na física, o que seria um newton? Na física, a grandeza-força tem uma unidade de medida que é o newton, muito usada nos cálculos, que é um newton equivale à força exercida sobre um corpo de massa 1 kg que lhe induz uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Para que Newton formulasse suas leis, ele tinha que escolher um referencial. Para tanto, a mecânica newtoniana é válida para um referencial inercial. É como, por exemplo, olhássemos de um ponto da Terra, desconsiderando os movimentos do planeta. Bom, mas a força não é unidimensional apenas, ela também é tridimensional, bidimensional, tridimensional e por aí vai. Para uma força tridimensional, a força resultante deve ser a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo. E para o sistema de coordenadas x, y, z, a força resultante será força resultante de x igual a massa vezes aceleração de x, força resultante de y igual a massa vezes aceleração em y, força resultante de z igual a massa vezes aceleração de z. Também devemos considerar o ângulo entre cada força para determinar o sentido. Por exemplo, se um corpo for puxado na direção x, y e z, ambos com o mesmo módulo de força, F resultante será zero, desprezando atrito normal e peso. Nesse caso, cada força será perpendicular à outra e com o mesmo módulo, resultante será zero. Agora eu vou falar de um ente natural de um corpo. E todo corpo, qualquer corpo tem isso, é a massa. Massa é uma propriedade intrínseca de um corpo. É uma característica que resulta automaticamente da existência do corpo. A massa de um corpo é a propriedade que relaciona uma força que age sobre o corpo à aceleração resultante. Bom, a massa praticamente só existe corpo com massa. Se não existe massa, então não existe corpo. Falar sobre alguns tipos de força especiais. Força gravitacional, Fg, é um tipo de força que atrai cada corpo para o centro da Terra, no sentido vertical. E a fórmula será Fg igual a mg. Força-peso. O peso de um corpo é igual ao módulo Fg da força gravitacional que age sobre o corpo. Então, P é igual a mg. Força normal. A força normal é perpendicular ao solo. Ao contrário da força gravitacional, a força normal age para nos manter na superfície da Terra, pois um corpo submetido a uma força gravitacional
ao tocar o solo, ainda que seja rígido este solo, se deformará empurrando este corpo para cima. Força de atrito. Quando corpos interagem um com o outro, há uma interação com os átomos deles, causando uma resistência. Esta força é paralela à superfície. É capaz de fazer fazer desgaste em corpos e ainda frear movimento por rolagem. Força de tração. Esta força pode ser explicada como a tensão numa corda ligada a dois corpos, ambos em suas extremidades. Digamos que um bloco A numa extremidade está puxando o bloco B na outra extremidade da corda. O sentido da força está para o bloco A, quem está puxando. O módulo da força será calculado em Newton.